Pessoal, hoje nós estamos em mais um episódio da LCcast na série Data Velha, nos bastidores do direito. Eu estou numa cidade que constantemente eu passo de carro pela BR para lanchar no Roselanches, que chama Barbacena. Uma cidade que eu tenho um grande amigo, que é o Reinaldo, a Nivana, uma amiga que estou conquistando aqui agora. E vamos ter com você aqui hoje mais um bate-papo, trazendo para vocês o advogado no dia a dia. Reinaldo, tem alguma coisa para falar para o público? Bom, meu nome é Reinaldo Simões, eu sou advogado há mais de 20 anos e posso dizer que eu sou apaixonado pela advocacia e recomendo quem quiser fazer, se dedicar, vai colher muitos bons frutos. Nivana, uma palavra ao público. Meu nome é Nirvana Santana, eu sou assessora da vice-presidente Evanja, da CAMG, e muito obrigada pelo convite, André. Estamos aqui dispostos a brincar um pouco com a advocacia. Vamos lá? Vamos lá, obrigado. Eu que agradeço a vocês por me receber nessa cidade maravilhosa. A minha história com Barbacena, a primeira vez foi em 1996 que eu vim aqui, depois nós vamos conversar isso um pouquinho à frente, Reinaldo, e depois eu fiz uma audiência, eu acho que em 2001. E aqui na cidade mesmo, eu não entrei mais, ficava só passando em Roselanches, mas nós vamos conversando isso. Bom, Reinaldo, me conta aqui, qual que é a sua história, cara? Conta um pouquinho sobre ela. Bom, a minha história quando eu fui fazer faculdade, eu errei no curso. Eu comecei na área de exatas e logo que começou a faculdade eu vi que não era o caminho que iria me agradar, que eu iria conseguir desempenhar a profissão bem, mas insisti um pouquinho no curso, mas chegou num ponto que não deu mais. E aí, como todo corajoso, eu voltei para casa de Belo Horizonte, cheguei e contei para minha mãe: mãe, eu acho que eu vou conseguir fazer faculdade de engenharia. E ela virou e falou assim: menino, você já tem um tempo que você está fazendo faculdade, por que você não termina o curso? Eu disse: mãe, não vai dar certo. A minha mãe entendeu, meu pai não entendeu muito bem não, mas enfim, aceitou a escolha que eu fiz. E aí eu continuei, fiz o compromisso de continuar estudando engenharia e tentar o vestibular de Direito. A calhou de eu conseguir passar em Direito, tive a felicidade muito grande de conseguir passar na minha terra, Barbacena, pude fazer a faculdade aqui onde eu morava e tive a satisfação de poder, desde o primeiro dia de faculdade, começar a fazer estágio, porque meu pai também era advogado. Então, desde cedo eu vim pra cá. Posso fazer uma parte? À vontade. Filho de peixinho, peixinho é? Cara, eu acho que filho de tubarão tenta um dia virar tubarão também. Então, a gente tenta crescer. Mas comecei a experienciar muito aqui, eu pegava muita fila na época que não tinha celular, máquina de escrever, na época que chegavam aqueles informativos publicados no Diário Oficial. Então a gente tinha que ler aquilo lá, tirar xerox das decisões jurisprudenciais que era interessante. Lembro muito disso. Colava, montava a pastinha, que quem é de geração nova nunca passou por essa realidade, né? Era o que a gente fazia. E eu identifiquei muito, já fazendo faculdade, que era um caminho que ia me dar satisfação, tanto é que estou aí até hoje. Nivana, e você? O que te motivou a fazer Direito? E quanto tempo de formada? Eu tenho 14 anos de formada e originalmente eu sou pedagoga. Eu fiz magistério, sempre naquele sonho de ser professora, fiz pedagogia e 10 anos depois, por incentivo do meu marido, Aderbal, que também é advogado, eu ingressei na faculdade de Direito aqui em Barbacena. E assim, com as dificuldades que a gente vem tendo com a própria advocacia, hoje, atualmente, eu faço mediação. Nós temos em Barbacena a primeira Câmara Privada de Mediação e Arbitragem que nós montamos. Então, o meu foco hoje é a advocacia não litigiosa, são os acordos extrajudiciais. Pergunto para vocês o seguinte: OAB, eu te conheci, eu presidente, você presidente, depois eu conselheiro, você conselheiro. Me conta um pouco da sua história institucional na OAB. Quando você entrou, desde quando você entrou? Acho que teve uma história aí que seu pai não queria que você entrasse, ou isso é lenda? Não, isso é verdade. Bom, a concorrência, a primeira vez que eu participei das eleições da OAB foi em 2009. A gente concorreu em 2009 e foi eleito em 2010. Quando eu me prontifiquei a participar com um grupo de pessoas, a gente não estava satisfeito com a condução da OAB e a gente começou a conversar e articular para montar uma equipe para participar da eleição. Eu falei isso com meu pai, e meu pai me chamava de menino, ele falou assim: menino, não mexe com isso, não entra nisso não, você nunca precisou da OAB, você sempre foi independente, se vire, não mexe com isso não. Mas aí eu insisti, eu não obedeci meu pai não.
Quando as coisas foram encaminhando, foi se direcionando para que nos cargos da diretoria eu concorrer como presidente. E aí falei com ele mais uma vez, aí ele ficou uma onça. Não mexe com isso não, já falei, ficou uns 2, 3 dias sem conversar comigo. E aí eu falei assim, pai, se eu não consigo convencer o senhor, que conhece minhas características, qualidades e defeitos, eu acho que eu vou perder as eleições, mas eu queria tentar participar dessa possibilidade, porque eu vislumbro a possibilidade de fazer uma OAB melhor. Eu acho que a gente fazendo alguma coisa para a advocacia, a gente acaba fazendo para a gente também. Inscrevi, montamos uma chapa, participamos da eleição e ganhamos por cerca de 30 e poucos votos. Eu não esqueço disso até hoje. Quem estava do meu lado era ele. E ele me disse 2 coisas. E ele não errou em nenhuma dessas 2 coisas. A primeira, ele falou para mim assim, agora que você está eleito, você está ferrado. Você foi presidente de sucessão, você foi cargo de gestor, você sabe que é uma abacaxi enorme. E para descascar sem faca, né? Sem faca, sem faca. E a segunda coisa que ele falou foi o seguinte, você aproveita até a posse, porque até a posse você faz amizade, depois você começa a fazer as inimizades. Ele não errou nenhuma das coisas, sabe? E no meu planejamento era o seguinte, como meu pai já tinha desacelerado na advocacia, eu pensei o seguinte, ele vai ficar na OAB, verificando o que acontece. No final do dia, eu passo lá e falo assim, pai, e aí, o que aconteceu? Ele passa a ficha e eu resolvo. Deu 16 dias que a gente estava eleito, ele faleceu, sabe? Então, assim, me tirou o chão. Mas, do mesmo jeito que ele falou que eu estava ferrado e que eu ia começar a fazer amizade, eu falei assim, pai, o senhor vai ver que eu vou tentar fazer a melhor gestão que for possível da sua vida de bagunça. Eu fiz esse compromisso com ele. E eu não podia errar, porque senão ia ser uma pessoa que me encontrar todo dia, que para você não te falei? Eu não te avisei? Tinha um desenho que falava assim, mas eu te disse, não te disse? Mas eu te disse. Então eu não tinha como me desvencilhar do compromisso que eu falei com ele. Sabe? Na época eu tinha 33 anos, então eu firmei esse compromisso e ele faleceu. Cara, eu falo com vocês o seguinte, a minha vida é muito pior sem ele. É um mal que, um sofrimento que a gente nunca cura, sabe? Mas tudo que eu pude fazer para manter esse compromisso, eu faço. Eu conheço a história também do André. A gente, como dirigente da OAB, a gente arruma um monte de problema. A gente arranja indisposição onde a gente não tinha. A gente, com orgulho, colhe algumas inimizades, porque a gente fica muito satisfeito dos inimigos que a gente arranja, né? Mas a gente faz o que é possível. E a gente tem umas coisas muito importantes que são para a vida inteira. Na ordem, eu não tenho convívio pessoal com várias pessoas. Não tenho convívio pessoal com a Nirvana, não tenho convívio pessoal nenhum com você. Mas a gente tem um vínculo de proximidade e amizade, porque as uniões que são feitas diante do sofrimento, diante do apuro que a gente passa, elas são eternas. A gente encontra de vez em quando eu e o André, a gente encontra, a Nirvana eu encontro com mais frequência que é aqui de Barbacena. E a gente tem uma proximidade, um vínculo que a gente não tem com pessoas que a gente encontra todo dia. Verdade. Sabe? E isso a gente se sente meio que seguro, né? Quando a gente procura a pessoa, fala, tô precisando de um grande favor seu. O que você precisa? Vou resolver, vou te ajudar. A gente se sente seguro, né? A gente acaba se tratando como irmão, porque a gente vira irmão de ordem. A gente disputa vários cargos, a gente passa por problema pessoal, a gente passa por indisposição. E essa dificuldade é muito comum eu ligar às vezes, André, tô com esse perrengue aqui, o que você é? Putz, já aconteceu isso na minha terra, eu já passei por esse problema. Isso é eterno. O vínculo e contato que eu tive com você foi em 2010, se iniciou em 2010 e até hoje. Os vínculos que a gente tem e as proximidades que a gente tem são até hoje. Muitas das construções são sólidas. Extremamente sólidas. Mesmo nas opiniões divergentes. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha, eu às vezes concordo com você, às vezes eu não concordo, mas essa condição de respeito, de confiança que um tem com o outro, porque só quem sentou e lutou com você na guerra junto, sabe? E passou pelo problema, cara, esse vínculo é muito grande. Sabe? É por isso que às vezes a gente fica nisso, né? A gente fica na OAB tentando melhorar a advocacia. Bom, hoje você está como ouvidor geral e diretor de regionalização da Caixa. O que consiste essas atividades? Você consegue compatibilizá-las com as atividades profissionais? Olha, o futuro de qualquer atividade
qualquer coisa que você for fazer na sua vida, você precisa de diagnóstico, planejamento, execução e manutenção. Você só consegue fazer um planejamento e uma execução se você fizer um diagnóstico bom. A ouvidoria, que quando eu converso com um ou outro, ela recebe várias reclamações por dia. O meu número de WhatsApp, de vez em quando eu mostro para a Nivana, tem mil mensagens, às vezes a gente pula um ou outro. Ele traz um grande número de informações, às vezes até negativas, positivas, mas você capta a informação. Você captando informação pela ouvidoria, você consegue ter mais segurança para fazer um diagnóstico, para fazer um planejamento e fazer uma execução. Então, toda instituição sólida tem que ter uma ouvidoria muito eficiente. Então, é uma das questões que a gente faz na OAB. E vários projetos decorrem, às vezes, de uma reclamação, de uma insatisfação. A empresa que tem uma ouvidoria que acha, nossa, é um setor esquecido, é só um setor para receber reclamação, ela é uma empresa infeliz e que vai quebrar. Se ela não tiver noção de que aquilo ali, aquela insatisfação do cliente pode ser convertida numa oportunidade, num crescimento, cara, ela está fora do mercado se ela não pensar, se ela não ficar atenta para isso. Então, isso é que faz a ouvidoria. E a diretoria de regionalização, ela é um cargo muito simples, pelo seguinte, a gente funciona às vezes como um intermediador entre às vezes a diretoria e o interesse local. E ele é local porque ele extrapola o limite da subseção. Eu às vezes tenho interesse em Barbacena, São João, Lafayette, Barroso, que são subseções que estão aqui próximas de Barbacena, que são interesses comuns. E a gente pode fazer um evento e às vezes a gente pode mover uma peça e atender o interesse da coletividade. E é isso que faz o diretor de regionalização. Isso facilita a vida do delegado, dos diretores, da advocacia. Nivana, me conta aqui agora um pouquinho. Você está como assessor especial da vice-presidência da Caixa. Sim. E além de ter a Câmara Arbitral que você já falou. Sim. Me conta um pouquinho esse trabalho seu na OAB hoje. Bom, só voltando um pouquinho, eu fui delegada da Caixa de Assistência na gestão do Dr. Sérgio Murilo e que gentilmente ele concedeu a nossa reforma aqui e posteriormente, quando veio agora as eleições, né, o Dr. Sérgio Leonardo, a Vanja, no caso a CA, né, a Vanja procurou pelo Reinaldo, que eu fui uma indicação do Reinaldo, te agradeço pela confiança, e aí a Vanja falou assim, é uma pequenininha, uma que era delegada da Caixa, não, é essa mesmo, de confiança, muito proativa, coisa e tal, e aí ela me aceitou e estamos juntos lá, né? Vai muito em Belo Horizonte resolver assuntos da Caixa? Não, aí nós vamos pedir uma pausa, porque na verdade, assim, quando ela entrou muito insegura. Então, assim, ela falou assim, eu preciso de uma pessoa da minha confiança aqui. Então, na verdade, assim, é só pro forma mesmo. A gente, na verdade, só tem paz quem está preparado para guiar, né? Então, quando a gente vira uma página, a gente vira uma página de distração. A gente começou uma nova batalha, que é a batalha de ser oposição. Ele é uma batalha fácil, até o momento em que chega, que você se torna a situação. Né? Então, quando você torna a situação, você começa a verificar. Aí você vira oposição, de novo. Não, quais são os polos importantes onde você precisa de ter pessoas de confiança para relatar as coisas. Então, assim, que a Vanja, que a Caixa, o Sérgio Leonardo, o Sérgio Murilo, o Chofum fazem é pegar pessoas de confiança deles e terem pontos estratégicos para passar referência. Né? Então, uma das pessoas de confiança aqui na região foi a Nivana. E que é uma vitória para a região, porque Sim. vocês têm um representante aqui, né, junto à Caixa, que é uma força total. Eu gosto de falar um pouquinho da instituição, porque é o seguinte, né? Quer queira ou quer não, vocês estão na instituição atualmente, e isso é muito importante para o advogado que está nos assistindo, porque já me perguntaram no passado por que eu fazia parte da OAB, já que a OAB não tem receita, não tem remuneração. E eu falei, eu acho que fazer parte da OAB é igual aquele doce goiabada com queijo, uma coisa anda junto com a outra. Então isso é muito interessante para aquele advogado que quer vir um dia fazer parte da OAB, da instituição, saber que tem pessoas boas em vários locais de Minas Gerais que também integram esse órgão. Mas vamos fazer um giro aqui de 180 graus e mudar um pouco essas perguntas. Rei, me conta aqui. Eu vou evitar chamá-lo de doutor, você de rei, que nós temos uma amizade de grandes anos. Me conta aqui, você assistiu o filme Advogado Diabo? Eu assisti o filme do Advogado Diabo, assisti. O que você acha dos advogados deixar-se levar pela vaidade? Cara, na verdade, eu não digo só a vaidade. O exercício de uma profissão técnica requer atitude técnica.
se você se torna atécnico, eu falei isso ontem na aula que eu dei para os meninos. Uma menina uma das alunas contou uma história de que aconteceu alguma coisa e ela saiu do sério. Aí eu falei assim, olha, um dia que o seu inimigo perceber que ele tem capacidade de influenciar no seu estado de espírito, ela ganha a batalha onde ela estiver. Então, se você consegue lidar com qualquer situação, não tendo raiva, não tendo fome, não tendo vaidade, tecnicamente, você vai responder dando resultados muito melhores, não tem dúvida. Então, quem fica vaidoso, e aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem umas mídias sociais que ressaltam, às vezes, um lado muito irreal das coisas. A pessoa está sempre feliz, sempre então, bem sucedida. Tem cuidado com isso. Isso é perigosíssimo. Vaidade, ganância, tudo que é muito é demais, né? Então tem que tomar cuidado. Okay. O maior defeito do ser humano, assim, o que mais joga o ser humano no buraco é a vaidade, porque ele se perde. Ele se perde com a vaidade. Eu acho que o maior defeito do ser humano é a burrice. Não tem limite, não tem cura e contamina. Então, assim, mas eu respeito a opinião de sentido diverso. Nivane, me conta uma coisa. Quais são as 3 coisas que você mais valoriza na vida? Saúde, que eu tô recém-operada, então é saúde, a família, sem aquela coisa assim de clichê, mas assim, a gente pode brigar, a gente pode discutir, mas na hora que alguém fala mal, a gente é a primeira a defender, tá no sangue. Então é saúde, família e o relacionamento com o companheiro. Reinaldo, o que você me fala sobre fé e espiritualidade? Cara, o ser humano, na verdade, ele é muito pequeno. E a gente precisa de acreditar que existe alguma coisa que nos impulsiona para frente, né? Tanto é que se você entrar hoje no meu WhatsApp para mandar uma mensagem, e é uma coisa que eu sempre costumo cumprimentar e dizer aos outros, eu peço todo dia, eu recomendo para todo mundo o que eu peço para mim todo dia de manhã, que é saúde e coragem. E a coragem advém em você acreditar em alguma coisa que te impulsiona para frente. Independente da religião que você tenha, o coragem requer fé. Porque muitas vezes os obstáculos são muito maiores do que a gente. Se a gente não for louco, muitas vezes, a gente não anda, né? Porque a gente vive num mundo hoje muito selvagem, né? Então, a gente tem que ter fé, a gente tem que ter espiritualidade, e isso advém e transborda na gente nas atitudes de coragem que a gente tem. Porque eu não tenho dúvida. Se a gente for olhar as coisas que a gente faz para ter o que a gente tem, é porque a gente tem muita coragem. E é muito. Deixa eu abrir um parêntese com relação à espiritualidade. Uma vez o Oderbal estava sendo entrevistado, né, para entrar para a maçonaria, e hoje eu faço as minhas palavras o que ele disse à época. Eles perguntaram, qual é a sua religião? E ele disse, tratar as pessoas com dignidade. Então eu acho muito bonito isso, porque é muito interessante quando a gente chega num restaurante e eu vejo, às vezes assim, o garçom vem servir, a pessoa faz assim com o copo e continua conversando com o outro, não olha para o lado. Não, o garçom é um ser invisível. Inclusive você está conversando à mesa com as pessoas, contando um caso, achando que ele é surdo, achando que ele não está ali. Então eu acho que essa coisa da espiritualidade, porque eu particularmente nasci, né, na religião católica, mas eu sigo muito a doutrina espírita, kardecista, então eu acredito muito no amor e no próximo e na caridade. Então o que a gente faz aqui, né, é o que a gente colhe de bom, o que a gente faz de bom, a gente colhe de bom. Mas eu acho que essa coisa assim, de você tratar as pessoas com dignidade, eu acho fundamental. É um bom dia, é uma boa tarde. Outro dia eu estava andando de carro e nós paramos no sinal. Passou uma mulher, assim, 50 e poucos anos, e o cabelo muito curtinho e todo branco, já todo platinado. Eu tava com o vidro aberto, eu falei assim, seu cabelo tá lindo! Ela olhou assim, toda espantada, ela, obrigada! Eu senti uma necessidade tão grande de falar aquilo, porque realmente é o que eu estava sentindo, e eu tenho certeza que ela ganhou o dia. O que custa a gente fazer isso às vezes com uma pessoa, dar um bom dia para um porteiro? Né, ouvir alguém. Então eu acho isso fundamental também com relação ao nosso dia a dia, da correria e tudo, tratar as pessoas com dignidade. A gentileza desarma muito mais Desarma. do que a
Desarma. Se as pessoas soubessem a força que a gentileza tem, Sim. você até para facilitar a sua vida, você era educado, né? Me conta uma coisa. Desenho animado, já assistiu? Já adoro. É. Se tivesse que ser um personagem, qual que você queria? Mulher Maravilha? Não. Fico Não. assustado com as perguntas. Não. Oh, meu Deus, e agora, hein? Reinaldo, qual personagem de desenho animado você gostaria? Me dá um tempo aí pra eu pensar. Eu via muito, eu posso fazer propaganda, eu não posso fazer propaganda porque não existe mais, eu via muito TV Manchete, porque passava muito programa. Pirata do tarde. Espaço, não, né? Não, não era Pirata do Espaço, não, mas tinha os 3 mosqueteiros, que eram um cachorrinho. Eu lembro. Cachorrinhos, Eu acho que eu seria um daqueles cachorrinhos dos 3 D'Artagnan e os 3 cachorrinhos. Eu lembro que eu acho que eu ia ser uma coisa dessa assim hoje. Os desenhos antigos são mais minha cara do que os. Pô, eu não vou nominar, mas se fosse pra eu optar, né, qual personagem eu gostaria de ser, eu gostaria de ser um animal. Um cachorrinho, um gatinho, um gato de botas, algo do tipo. Porque eu amo assim, os animais, né? Então, assim, eu gostaria muito de ser um bichinho. Me conta uma coisa. Você é casado, né? E vou te fazer uma pergunta. Tenta falar com a sua esposa para não te comprometer. Você já fez alguma maluquice para conquistar alguém? Cara, eu fiz uma maluquice para conquistar a minha esposa. Acho que Graças a Deus. Sim, graças a Deus deu certo, sabe? Eu sou muito grato com a pessoa com quem eu compartilho meu dia. Pode falar o que foi? Não, Tá prescrito? Não. Eu lembro que a gente se conheceu, olha pra você ver como é engraçado. Eu vim de Belo Horizonte, fui para Barbacena fazer faculdade. Com pouco tempo de faculdade, em maio, teve o aniversário, teve um encontro de direito na Federal. E a gente, como representante de Barbacena, a gente foi para lá. E eu acabei ficando com ela e ela ficando comigo lá, né? E assim, eu achei que foi super, muito bacana. E 3 dias, 4 dias depois era o aniversário dela. Então eu acho que a gente emplacou um namoro bem rápido. Então, Quanto tempo de casado? 16 anos de casado. Filhos? Tenho 2 meninos, 2 guerreiros. Parabéns, Carlos e João. Parabéns pela família. Bom. Ivana, vamos lá. Maior talento inútil que você tem? Inútil, André? Eu, por exemplo, vou te falar que eu tenho alguns talentos que eu acho que são inúteis, mas eu tenho. Não fala um. Por exemplo, eu gosto de escutar música tomando banho e cantando. Não acho que é um talento inútil, mas me faz bem. Mas não faz bem para mais ninguém. Tá. Olha, no momento eu não sei te falar do meu talento inútil. Eu sei falar do meu talento útil. Um talento útil, então. Tá vendo essa roupinha? É o que fiz. Ah, parabéns. Filme de terror, sobreviveria algum? Eu sobreviveria. Eu acho que eu sobreviveria. Eu sou bem guerreiro. Eu sou bem de encarar os obstáculos. O André brincou com a gente aqui antes e tal. Ele também faz luta, igual eu. Eu faço luta já tem muito tempo, né? Eu comecei em 97 a treinar jiu-jitsu. E às vezes a gente brinca que tem obstáculo, a gente não corre não, a gente encara. Então eu acho que eu seria um dos que talvez não fosse o que chegasse no final do filme, né? Porque eu morreria às vezes antes que encarou o problema. Mas eu acho que não sairia daquele Mas tipo, encararia, correndo, né? não. Ivana, se pudesse escolher uma celebridade para ser sua amiga, quem que você escolheria e por quê? Se quiser passar a pergunta pro Reinaldo, fica para ele. Eu escolheria... John Jones. Não, eu acho que não, eu acho que hoje não é tão... Antigamente era mais bacana do que hoje. Ayrton Senna. Eu escolheria alguém que represente o nosso país, que represente a nossa área, alguém que fez alguma coisa pro social, alguém que fez alguma coisa pro próximo. A gente tem vários heróis anônimos, sabe? A gente sai no dia a dia, a gente sai de casa às vezes sem tomar café, a gente fica até de noite, a gente tem muitos heróis, sabe? Assim, um específico para eu chegar e falar, a gente fala, pai, mãe, se eu pudesse ter contato de novo com meu pai, que me deixou em 2010, ia ser uma oportunidade ímpar, sabe? Mas eu tiro o chapéu, eu fico encantado com tanto que às vezes aqui é uma área hospitalar, sabe? E atende muitas pessoas carentes nessa avenida que tem aqui na frente.
E às vezes a gente vê muitas meninas muito pequenas, muito pequenas, muito franzinas mesmo, que já engravidaram, e você vê que às vezes é muito jovem, e ela não abandona a cria. Você vê que a mulher tem essa condição de arranja um namorado, engravido, o namorado vai embora, e eu vejo subindo o morro, descendo o morro, buscando remédio, levando criança no hospital aqui, e às vezes pequenininha, rapaz, a moça segurando uma criança no colo, e são umas leoas, sabe? E isso às vezes me encanta, de ver o tanto que a mulher é forte, né? E a gente sabe que é questão de tempo do Brasil dar certo, não dá certo, porque as mulheres vêm com tudo para dominar tudo. Muito em breve a gente vai ser melhor administrado, melhor gerido, porque a mulher tem uma competência múltipla. Então, sabe, eu tirarei muito chapéu para muita menina que passa. Mas qual a sua celebridade? Não tem assim específica, não tem. Todas as mulheres. Eu tiro para todas. Eu não sou de encantado por pessoa específica, por coisa específica, não, sabe? Mas a gente fica encantado por atitudes que acontecem, sensibilizam a gente muito. A profissão nossa lida com brutalidade, mas tem umas coisas que tocam a gente muito, né? Ivana, vamos lá então. Você é que tipo de pessoa? Aquela que acorda de bom humor ou aquela que fica até na hora do almoço sem querer conversar com ninguém? Nenhuma das duas. Na Vamos verdade, eu não acordo de mau humor, não. Eu acordo bem, mas eu não gosto de acordar cedo, não. Então, assim, se eu pra acordar cedo, eu acordo até meio preguiçosa e meio enjoadinha. Mas do tipo assim, 8h30, 9 horas, tá joia pra levantar. E não acordo de mau humor, não. Mas, em contrapartida, se você precisar que eu trabalhe até as 2 da manhã, eu vou até as 2 da manhã. Eu rendo até as 2 da manhã, sem problema nenhum. Não gosto de acordar cedo. Também não acordo de mau humor. Mas se precisar de passar 6, 7, 8, 10, 12 horas por dia trabalhando, tranquilo. Reinaldo, qual pergunta que nunca te fizeram e que você gostaria que tivesse feito? Até onde a gente vai, né? Até onde? Eu acho que uma pergunta assim, de até onde? A gente sempre... Então eu te pergunto, até onde você vai? Cara, meu irmão, eu... Sinceramente, a vida vai passando e a gente passa a ter tanta gente com a gente. Eu sou muito abençoado mesmo. Eu consigo hoje dar aula, sou professor, então sou professor em 2 circunstâncias extremamente diferentes para muitos, mas para mim é muito igual. Eu dou aula em faculdade de Direito, eu dou aula de Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu que eu dou aula é voluntário, cara, me encanta, porque a gente consegue participar da formação das pessoas, sabe? Então, assim, você acaba ficando conectado com tantas pessoas, a OAB liga a gente, a Caixa liga a gente com tantas pessoas, que vira e mexe tem uma ou outra pessoa e a gente não tem limite para as coisas. Então, às vezes, eu me questiono às vezes com frequência até onde a gente consegue ir, sabe? Porque muitas pessoas desistem nas dificuldades. A gente vive um mundo que é muito rápido para as coisas, então o povo desiste. Eu acho que a gente não consigo mais. Muitos não me perguntaram isso, mas eu sempre me questiono, dá para ir mais, e a gente tem que trabalhar fazendo isso, seguindo em frente. Ivana, no que você é muito boa? Eu acho que eu sei ouvir. E assim, com as 2 pós-graduações que eu fiz de mediação, eu aprendi muito o dom de saber ouvir, né? E aí, nesse meio tempo, aprendendo a falar a coisa certa. Então, eu acho que eu sou uma boa ouvinte. Independentemente da mediação, eu fico, assim, às vezes chocada, eu até comento com a Derbal, que assim, eu fico chocada às vezes com umas amigas que eu tenho, que elas falam, às vezes a gente está 3 horas juntas, eu chego em casa exausta, porque só a pessoa falou. Então, eu soube ouvir porque eu fui educada, porque me deu preguiça de interromper. Porque eu falei, meu Deus, que fadiga, não vai parar de falar. Então, eu acho assim, eu sou uma boa ouvinte. Uma boa qualidade. Google, usa? Muito. Qual foi a última coisa que você pesquisou? Pode ser responder. A última coisa que eu pesquisei era sobre uma questão de direito administrativo, porque eu sou procurador-geral e me perguntaram uma questão, eu não sabia e eu socorri nessa questão. A gente tem que trabalhar utilizando as ferramentas que a gente tem e eu uso com frequência. Reinaldo, você é um excelente advogado, né? A sociedade, de uma forma geral, tem um prêmio de tê-lo como advogado, mas eu lhe pergunto, se chegasse para você agora e falasse assim, olha, eu não quero que você seja advogado mais, você está proibido de advogar, vou te dar 20 anos de juventude, que profissão você seria?
se eu não puder, e se um dia chegar a condição de eu não conseguir mais advogar, e para advogar você não precisa de falar, você não precisa de escrever, você precisa de ter ideia. Uma das profissões que precisa e requer mais criatividade é a profissão nossa de advogado. Mas eu acho que eu seria professor, faria um serviço voluntário, faria um serviço social. Eu acho que a gente preocupar com a formação das outras pessoas é muito importante. A minha mãe falava que quem tem condição tem obrigação. Então, bom ensinamento. Sabe, ela aposentou, quando ela aposentou eu devia ter uns 15, 16 anos, eu disse, agora eu vou voltar a ter mãe, vou começar a ter mãe, porque mãe trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Ela disse, agora eu arranjei uma associação para ajudar. Eu disse, nossa, mas será que ela não vai cansar? Não, ela está na associação ajudando até hoje, então a gente tem que fazer tudo. Como é que é o ensinamento da sua mãe? Quem tem condição tem obrigação. No Espiritismo, muito será cobrado a quem muito é dado. Então, quanto mais você tem, mais será cobrado de você. Nivana, para você, quem que é a sua referência profissional na sua vida? Meu marido. Ele também é advogado? O Oderbal. Há quanto tempo? Ele é advogado? Uns 30 anos? 20? Uns 20 mais. E ele é advogado aqui também em Barbacena? Sim. Nós somos sócios no posto Belvedere, aqui de Barbacena. Somos sócios também na Pacificar, que é a Câmara Privada. E estamos juntos há 22 anos nessa luta aí. Trabalhando junto e... A área de atuação do seu marido? Qualquer? Empresarial. Deixa eu te perguntar uma coisa, Reinaldo. Normalmente, quais estratégias costuma usar quando quer atingir um objetivo? Quando você tem alguma coisa para fazer, você tem 4 coisas: diagnóstico, planejamento, execução e manutenção. Isso funciona para tudo na vida. Então, assim, você vai numa festa, você ficou encantado com você entrou numa festa, você quer paquerar com alguém, ficar com alguém, enfim, né, beijar na boca e ser feliz, você vai lá e faz o diagnóstico. Opa, acho que ali é chance, ali não é. Você faz o planejamento, vou chegar lá agora, não vou chegar agora, olha, tem um colega, você faz, depois você tem que executar. Se você não tiver coragem para executar, e às vezes é muito comum a gente sair para qualquer lugar e dizer, nossa, mas ele está me dando ideia, nossa, ela está me dando ideia, aí eu vou lá daqui agora, eu vou lá depois. Passou a festa inteira, a pessoa foi lá, saiu com outra pessoa e você sobrou. Então o importante é você fazer isso. E para você planejar, você tem que ter meta específica. Não adianta falar que eu vou perder peso, eu vou melhorar nisso. Não, sei que é só, em 6 meses eu vou fazer isso. Em tanto tempo eu vou perder tantos quilos por mês. Você tem que ter metas. Se você não cria metas específicas para você fazer, você não tem nem como avaliar se você está indo bem, se você está indo mal, se você está certo, se você está errado. Isso você tem que fazer. Sim, isso. A meta tem que ser smart, né? Ela tem que ser específica, mensurável, sim. Alcançável. Por exemplo, eu fiz o Empretec do Sebrae há muitos anos e essas metas smarts, a gente pensa assim, eu quero comprar um apartamento na rua tal, de tantos metros quadrados, até a data tal. Você tem que ser assim, altamente específico. Sim. Eu quero comprar um dia uma casa. Não. Você não vai comprar. Não compra. Ô Nivana, e como que você tenta manter o equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal? Não tento. Eu tento assim, eu acordo, eu vou trabalhar, aí eu vou trabalhar com o meu marido. Eu vou almoçar fora com o meu marido. Eu volto para casa, eu volto para trabalhar, eu volto para trabalhar com o meu marido. Então assim, não há que se falar em equilíbrio, há um equilíbrio, óbvio, mas assim, como a gente está sempre junto, tanto na área profissional quanto na área pessoal, então assim, não há que se falar em equilíbrio, porque já está equilibrado. Todos os fatores, Sim. fatos profissionais são bem vinculados Sim. ao fato afetivo. Sim. Apesar da gente não deixar interferir o lado profissional no pessoal, mas como a gente se dá muito bem nas duas áreas, a gente acaba levando um probleminha ou outro para casa, mas mais para conversar, para aparar as arestas, não para se aprofundar naquele problema, mas para poder tentar chegar a uma solução. Bom, nós estamos caminhando ao final e eu tenho mais uma pergunta, do seu ponto de vista técnico, fazer para você, Reinaldo. Que conselho que você daria hoje para os novos advogados, para os estudantes, para os advogados de uma forma geral, que você gostaria de ter recebido quando você formou? O mundo que eu me formei, ele é muito diferente do mundo de hoje. E o futuro
da advocacia não é uma advocacia que litiga. Quem entrar com um processo judicial, quem distribuir uma ação achando ou com a esperança de um dia ganhar, ele está enganado, porque vai perder. O fato de você precisar de socorrer ao judiciário é sinal de que já deu alguma coisa errada. O futuro da advocacia, o futuro da grande maioria das profissões é aprender a negociar, a transacionar com os conflitos que você tem. A gente vem perdendo a capacidade de conversar. Esses métodos de WhatsApp e Instagram, onde você está sempre individualmente movimentando, você não consegue, às vezes, articular, conversar com as pessoas. Mas se você quer ter sucesso na advocacia, aprenda a negociar. Se você quer que seu menino, seu filho, seja bem sucedido, ensine-o a negociar. Tudo que você faz na sua vida, todos os relacionamentos que você tem, todos os relacionamentos que você terá são frutos de negociação. E não é assim porque é mercado, não, é porque são os interesses que eu tenho, o que eu posso dar para a pessoa, os interesses que a pessoa tem, o que ela pode dar de volta, o que eu tenho que juntar com ela, o que ela pode juntar comigo. Necessidades e possibilidades, né? No que a gente converge, no que a gente diverge, isso tudo é fruto de relacionamento e negociação. Se você pensa que você vai advogar conflitando com as pessoas, você vai ter uma advocacia muito sofrida, uma advocacia muito, muito difícil, e uma advocacia que talvez não lhe dê o retorno financeiro. Falida, né? Sabe? E digo mais, hoje eu sou procurador-geral de um município de Canandaí. Eu não posso advogar a não ser para o município, mas um dia eu vou poder advogar, voltar para a iniciativa privada, né? Então, eu não tenho dúvida que o futuro e a capacidade que a gente vai ter não é litigando. Não tem sentido achar que eu vou ganhar de alguém. Eu tenho que ganhar com alguém, sabe? Para mim, o futuro é esse. Quem investir numa coisa diferente vai investir e provavelmente não vai ter sucesso. E a gente vai ter valor quanto mais a gente souber evitar problemas. E isso, você fazendo um diagnóstico bom, você consegue evitar. Eu comecei a ganhar mais dinheiro com a advocacia quando eu comecei a trabalhar evitando problemas ao invés de consertando problemas. Porque consertar problemas a grande maioria hoje faz. Evitar problema não é todo mundo. Então invista nisso, que com múltiplas ferramentas, aí você vai ter muito sucesso, muito sucesso. Bom, eu comentei com vocês que eu já tive aqui em Barbacena em 2 oportunidades. A primeira oportunidade foi em 1996. E sabe o que eu vim fazer aqui, Renato? Julgar capoeira. Caramba! Eu sou um amante das artes marciais também, treinei taekwondo na minha infância, depois eu passei para capoeira, depois jiu-jitsu, depois muay thai. Então assim, um mesclado que eu gosto tanto, que eu gosto até de conhecer novas artes. E particularmente eu tenho um amor pelas artes marciais, eu sou amigo até hoje das pessoas que treinam, então. Mas eu lembro aquela passagem específica de Barbacena, em 1996, que aqui fazia um frio, mas um frio, que eu falei assim, meu Deus, que frio é esse? Estou no sul, não é possível. E depois eu voltei em 2001, fazer umas audiências no juizado especial, e nessa ocasião, a cidade normal, assim, chegava, né, que bate e volta. Então eu gostaria de você, primeiro, Nivando, depois você, Reinaldo, falar o seguinte, para o público que está nos assistindo, eu acho que Barbacena é conhecido como Cidade das Rosas, não é isso? O que há de Barbacena de bom para as pessoas também poderem visitar essa cidade? Nivando, pode olhar para o público e falar. André, assim, é um questionamento que eu sempre faço. Alguém já me perguntou, você moraria fora, em outra cidade, Barbacena? Gente, não. Barbacena é uma cidade tida como provinciana, pequena, não tem nada para se fazer. É o que a gente ouve, no geral, dos moradores daqui, locais. Não tem para onde ir, não tem bons restaurantes, não tem nada disso. Barbacena tem um clima ótimo,
A gente não tem mais aquele frio insuportável, né? Só assim, algumas épocas do ano, porque Pontuais. pontuais. Mas assim, Barbacena é uma cidade boa de se morar. A relação custo-benefício aqui é perfeita. Tem ótimos restaurantes. Confesso que para os jovens não tem nada de atrativo. Jovens assim, de adolescentes a quase adultos, realmente é complicado, né, o Reinaldo? Mas assim, não tem. Mas tem bons restaurantes, o clima é gostoso, o pessoal assim, é aquela coisa de você esqueceu a carteira em casa, deixa aí, amanhã você passa aqui e paga, e a pessoa nem te conhece de vista. Ah, onde você mora? Eu te conheço de vista. Aqui tem muito isso. Então você se sente seguro, porque assim, o índice de violência ainda, graças a Deus, é muito baixo. Então assim, Barbacena para mim é minha terra natal e eu não tenho a menor vontade de sair daqui. Eu adoro essa cidade, adoro. Reinaldo, para o público, atrativos de Barbacena. Barbacena é conhecida com duas coisas que causam muito impacto, que são as flores, que o mundo precisa de beleza, e são os loucos. Não tem cara mais gente boa que o maluco, né? E a gente, quando é conhecido por Barbacena, a primeira coisa, é a cidade dos doidos. É, a cidade dos doidos. Então, sim, essas coisas gabaritam a gente com muitas oportunidades. Seja por conta da beleza ou da loucura, tudo que é bonito e tudo que é um pouco fora do normal gera encanto. Sim. Gera encanto. Então, sabe, eu também sou muito satisfeito com a minha terra. A gente, às vezes, recebe a oportunidade para ir trabalhar fora, para morar fora. Eu não tenho e não me vejo fora da minha terra natal, do lugar onde nasceram meus avós, onde nasceu meu pai, onde eu nasci e onde eu espero encerrar meus dias, sabe? Meus meninos estão nascendo aqui. Então, eu vejo Barbacena como uma cidade que cresceu e que tem algumas vantagens de cidade grande, cresceu e tem algumas vantagens de cidade, algumas desvantagens de cidade grande, mas ela guarda muito da cidade pequena, do bom relacionamento entre as pessoas não são fechadas como a gente vê na cidade grande. Então eu acho aqui muito bom de me ver. Eu até recomendo, assim, quem quiser, vem morar aqui, vem investir em Barbacena, que eu garanto que não vai sair perdendo não, cara. Se você fizesse essa pergunta para mim, eu não pensava duas vezes. Roselanches. Vem, gente, Roselanches é ótimo. Porque toda vez que eu viajo, eu falar com você, Roselanches, por favor, fica mais uns 50 anos, que vocês são bons demais. Gente, que papo ótimo. Agradeço o carinho do meu amigo Reinaldo, de você, Nivanda. É muito prazeroso voltar em Barbacena num momento como esse. E obrigado por compartilhar com o nosso público esse momento aqui descontraído da vida normal que nós advogados também temos, tá? Obrigado pela oportunidade. Eu agradeço muito a gentileza do convite e agradeço ainda mais a gentileza e a consideração do André ao fazer perguntas muito mais fáceis para mim do que para mim, né? Porque todas as perguntas que fizeram para ele, assim, eu não sei responder não, eu não sei responder não. Então eu só tenho que agradecer por te encontrar de novo, te ver de novo, meu irmão. E pela gentileza e consideração que você sempre tem com a gente aqui. Então, o protagonista do podcast de hoje foi o Reinaldo. Então, de uma próxima vez, faz favor de fazer perguntas mais fáceis para mim, porque hoje você me deixou encurralada. Saia justa. Falar? Pode. Eu sabia que você tinha mais capacidade que ele, por isso que eu explorei você. Mas, gente, foi muito obrigada. Bom. Obrigado muito obrigada, vocês. Viu? Com verdadeiro aperto de mão e até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada.